Vai gravar, gravando, então vamos começar, né? Vou abrir aqui o Moodle e já estamos bem na parte que interessa, né? Gerenciamento de memória. Então, essa parte de gerenciamento de memória, a gente teve algumas aulas onde a gente falou de introdução ao gerenciamento de memória, porque que é importante a gente gerenciar esse recurso. Acho que aqui também falamos de swapping, depois gerenciamento de memória livre, mapas de bits, listas ligadas, né, encadeadas, para falar os blocos de memória livre. Memória virtual, que é o mais importante, tá, gente? Como tratar a memória física de forma paginada para otimizar o uso desse recurso, né? Então, na memória virtual, os processos utilizam um espaço de endereçamento que é virtual, que pode ser muito grande. Um único espaço de endereçamento poderia nem caber na memória física. Mas na memória virtual, todo esse espaço ele é dividido em pedaços de tamanho fixo, que são as páginas, e somente as páginas que estão sendo de fato utilizadas residem na memória. Então, isso é a memória virtual, que a gente já falou no nosso último encontro. Problemas da paginação, o que fazer quando o tamanho da tabela de páginas é muito grande, o que fazer para acelerar a tradução do endereço virtual para o endereço físico. Isso tudo a gente viu aqui nos problemas da paginação. E aí vocês devem ter feito o questionário online. Olha aqui, na minha visão de professor, eu vejo que 21 alunos de 49 tentaram. 49? Tinha mais alunos, né? Provavelmente desistiram aqui, né, nesse cancelamento de matrícula, né? Então vejam que não chegamos à metade da turma que fez o questionário. E é importante esse questionário porque ele baseia grande parte das questões da nossa P2, tá? Então quem não fez ainda, faça. Ele é autocorrigível. E a gente já teve um encontro para tratar das dúvidas desse questionário. Mas se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode falar aí, tá? Abre o microfone de preferência e faz a pergunta. Depois do questionário, eu fiz o upload de uma outra aula falando de substituição de páginas, que é uma necessidade que surge quando um processo faz referência a uma página que não está na memória, ou seja, gera uma falta de páginas, mas o sistema operacional, quando vai no disco e busca a página de interesse e tenta trazer essa página para a memória física, encontra todos os quadros da memória física ocupados. E daí o sistema operacional tem que decidir qual página que reside ali naquela memória física deve sair, voltando para o disco, para dar lugar àquela nova página que está sendo requisitada. Esse é o problema de substituição de páginas. E daí existem alguns algoritmos tradicionais para escolher a página que sai da memória. Pode ser FIFO, a página que está mais tempo ali na memória, pode ser a página menos recentemente utilizada, pode ser, deixa eu ver, FIFO, LRU, pode ser uma aproximação da menos recentemente utilizada, chamada NRU. Então, nessa aula aqui, a gente vê alguns desses algoritmos. E daí eu lancei uma lista de exercícios para vocês. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, não? Bom, ninguém perguntou nada. Vamos à lista. Vou abrir aqui. Eu acabei de fazer uma atualização dessa lista, gente, para colocar as respostas. Então, aquelas respostas que são mais diretas, que muitas vezes o aluno fez, mas não está 100% certo de que está correto, eu coloco as respostas para vocês já verem o gabarito e assim fazerem um nivelamento próprio, tá? Então, eu devia ter posto em vermelho para destacar mais, mas está aqui, por exemplo, ó, algumas respostas, tá? Nem todas têm resposta, eu coloquei na resposta naquelas mais diretas ou mais críticas. Então, por exemplo, vou aqui de trás para frente. A 10ª questão pergunta: o que é uma TLB? A gente já viu no último encontro que uma TLB, essa sigla quer dizer Translation Leukocyte Buffer. É um buffer mesmo que funciona como uma cache para armazenar as últimas páginas recentemente acessadas por um processo. Então, a TLB tem algumas entradas, não muitas, poucas entradas, justamente para servir como
uma cache entre a MMU e a tabela de páginas. Então, uma página que se encontra na TLB não precisa ser buscada na tabela de páginas, porque a TLB já guardaria onde essa página reside na memória RAM. Tá? Vou seguir de trás para frente ainda. Aqui na nona eu pergunto o que é um daemon de paginação. Bom, eu acho que eu nem falei, nem liberei a aula que fala sobre esse daemon de paginação. Mas a ideia é que exista um processo com baixa prioridade no sistema operacional que de tempos em tempos ele vai ficar varrendo as entradas dos quadros da memória RAM. A ideia é que ele varra essas entradas procurando por páginas que estão que foram modificadas. Ele busca essas páginas que foram modificadas, ou seja, que a imagem da página na memória RAM está diferente da imagem daquela página no disco, porque afinal de contas ela foi modificada desde que ela foi carregada na memória RAM. Então o processo foi ali, por exemplo, e escreveu uma variável que residia naquela página. Então, ao escrever um valor novo numa variável, essa imagem da página está diferente do que era original no disco. Então, o daemon de paginação procura nos quadros da memória RAM por páginas assim, que estão diferentes da imagem do disco. E daí a ideia é pegar essa imagem da memória RAM, que é mais atual, e persistir no disco, transformando aquela página agora como uma página que não foi modificada. Então ela vai dizer vai fazer uma atualização, vai persistir aquela página em disco e o status daquela página, aquele bit M de modificado, dizendo que a página foi escrita, ele vai passar a ser 0, dizendo que agora a página não tem nenhuma modificação. A imagem dela na memória RAM está idêntica à do disco. O que se ganha com isso? Se ganha que dessa forma, quando houver uma falha de páginas e o sistema operacional precisar escolher uma das páginas que residem na memória RAM para sair dali, ele pode escolher as páginas que não foram modificadas. Porque ao escolher uma página que não foi modificada para sair da memória, simplesmente vai só tira aquela página da memória RAM. Não precisa persistir no disco, não tem a sobrecarga de ter que levar essa imagem para o disco e ficar esperando que os bits, os bytes sejam salvos no disco. A gente sabe que o disco é uma mídia de lento acesso. Então, se o daemon de paginação se antecipar e fizer a persistência de uma página modificada em disco, quando houver uma falta de página, aquela página que antes era modificada e agora não é mais, pode sair rapidamente da memória. Pode ser sobrescrita sem precisar persistir no disco no momento do tratamento da falha de páginas. Certo? Ficou claro a vantagem desse daemon? Então, ele é um processo de baixa prioridade. Então, ele só vai executar quando não tiver nada mais importante sendo feito. E ele vai otimizar o uso da memória, vai acelerar o tratamento de uma falta de página. Tá bom? Ok? Tá dando para entender? Dei um sim ou não, por favor. Sim? Beleza, então, Murilo. Beleza, Camila. Legal. Eu tô assumindo, gente, que vocês conseguiram ver as videoaulas, tá? Acho que quem não viu a videoaula pode estar ficando meio perdido. Mas a ideia é que vocês já tenham se preparado de antemão, né? Eu coloquei as datas, né, que vocês deveriam reservar um tempo para ver essas videoaulas. Então, essa última que eu tô falando foi dia 9, faz até bastante tempo, né? Eu sei que às vezes a gente se enrola, não dá, mas a ideia de deixar essas datas aqui é para seguir o controle de aulas mesmo e deixar organizado para quem tem um pouco de dificuldade de se disciplinar. Beleza, eu vou voltar no arquivo. Onde estou? Aqui. Então, vamos lá. Bom, vou falar aqui da primeira questão, então. Suponha uma máquina que tem endereços virtuais de 48 bits e endereços físicos de 32 bits.
Se as páginas são de 4 KB, quantas entradas estão na tabela de páginas? Bom, veja aqui que eu coloquei o endereço virtual e o endereço físico. E depois falo o tamanho da página e pergunto quantas entradas estão na tabela de páginas. Bem, aqui, gente, eu estou querendo falar da tabela de páginas de um único nível, aquela tabela de páginas convencional. Então, nessa tabela de páginas de um único nível, não me interessa saber o tamanho dos endereços físicos. Essa informação aqui de 32 bits está aqui só para atrapalhar, tá? O que me interessa, já que eu estou tratando de uma paginação convencional, é o tamanho do endereçamento virtual, que eu digo aqui que são 48 bits, e o tamanho das páginas, que são 4 KB. Então, o que a gente tem que fazer aqui é pegar o tamanho total do endereçamento. Gente, vou ter que abrir um Word aqui, só um minuto. Eu vou pegar o tamanho total do endereçamento e dividir pelo tamanho das páginas, né? Então, todo o meu endereçamento tem qual tamanho? Deixa eu aumentar a fonte. Todo endereçamento virtual, eu falei que usa 48 bits. Então, se eu usar 48 bits, eu consigo endereçar 2 elevado a 48 endereços. 2 elevado a 48 bytes, tá? Esse é o endereçamento virtual. E eu falo aqui que eu dividi o meu endereçamento virtual em páginas de 4 KB. 4 KB, gente, usam quantos bits para ser endereçados? Então, todo endereçamento virtual com 48 bits endereçam 2 elevado a 48 bytes. 4 KB usam quantos bits? Bom, 4 é igual a 2 elevado ao quadrado, certo? Isso vezes o K. K, a gente sabe que é 2 elevado a décima. Isso vai em bytes, tá? Então, isso aqui é igual a 2 elevado a... Aí a gente vai fazer a multiplicação de potências. Quem não lembra, multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, isso dá 2 elevado a 12. Então, vamos lá. Se todo o meu espaço tem 2 elevado a 48 bytes, e eu divido todo esse espaço em pedaços de 2 elevado a 12, quantos pedaços eu vou ter? É isso que eu estou querendo saber. Então, o número de entradas vai ser igual a 2 elevado a 48 dividido por 2 elevado a 12. E aí a gente faz a divisão de potência. Mantém a base e faz a subtração dos expoentes. 48 menos 12 é 36. Então, são 2 elevado a 36 entradas. Certo? Beleza? Então, tá aí a resposta. Bom, 2 elevado a 36 entradas de 4 KB. Se a entrada não fosse de 4 KB, se fosse de 8 KB, o que mudaria? Bom, mudaria que esse 8 aqui seria fatorado em 2 elevado à terceira. Isso seria 2 elevado a 13, não mais 12 elevado a 12. E daí a resposta aqui seria 2 elevado a 35. Tá? Se eu mudasse, tá bom? Então, só uma pequena variação. Ah, que já é o resultado do 2. Olha só, que coincidência, né? Então, já demos aí o resultado da segunda. Se a gente mudar o tamanho da página, dobrando, usando 8 KB, nesse caso, o número de entradas reduz pela metade. E ao invés de ser 2 elevado a 36, é 2 elevado a 35. Beleza? Então, com certeza na prova vai ter um exercício similar a esse.
até porque vocês fizeram o questionário, vocês viram exercícios assim, tá? Então não tem como fugir. É um exercício rápido de fazer, rápido de corrigir, e o aluno que não entendeu a matéria costuma se embananar. Então é uma boa avaliação, tá? Então quem tiver alguma dúvida nisso, me fale agora. Cadê vocês? Deixa eu ver. Estão quietinhos. Tá tudo bem? Posso passar para a próxima? Tudo bem. Tá bom, então, Larissa. Beleza, Elmo. Ok, Lucas, Camila. Vamos para a próxima, então. Bom. Vamos aqui. Vamos para 3, tá? Suponha o fluxo de referência de página virtual contenha repetições de sequências longas de referências de páginas seguidas ocasionalmente por uma referência de página aleatória. Por exemplo, a sequência 0, 1, 2, 3 até 511, e daí o próximo número, ao invés de ser 512, é um número aleatório que vai nesse intervalo de 0 até 511. Qualquer um desses números, qualquer número nesse intervalo pode ser o próximo elemento aqui. E depois, nesse caso aqui, foi 431. E depois repete a sequência de 0 até 511. E daí o próximo número é um número aleatório entre esse intervalo de 0 até 511. E assim por diante. Bom, dada essa característica da sequência de referência, da string de referência, vem as perguntas. Por que algoritmos de substituição de páginas, LRU, FIFO, não serão eficazes no tratamento de carga de trabalho para uma alocação de páginas que seja menor que o comprimento da sequência? Bom, então a gente já viu aqui que de 0 até 511 a sequência é fixa, né? E daí o 512, sei lá como que fala isso, quinquagésimo, é isso? Não sei. O 512 item, vou falar assim, é um item que varia aí, uma repetição de 0 até 511, né? Se a gente tiver um buffer, um número de quadros menor do que 512, então a gente sabe que parte da sequência vai ficar de fora, né? Se a gente tiver 500 molduras. Então, nesse caso, toda vez que a gente executar a string de referência, a gente sabe que 12 itens vão ficar de fora, né? Se a gente colocar de 0 até 499, os que vão ficar de fora vão ser o 500, depois 501 e assim por diante. E na hora do 500 entrar na memória, o 501 entrar na memória, o 502 entrar na memória, eles vão tirar quem que já residia na memória? Os que são os mais velhos, no caso do FIFA, os menos recentemente utilizados, no caso do LRU. Nesse caso, os mais velhos são, coincidentemente, os menos recentemente utilizados, né? Então, LRU e FIFO aqui para nós, para esse exemplo, é a mesma coisa. E aí, os mais velhos vão saindo, só que eles também vão ser, em breve, requisitados. Então, eles saem, num próximo momento muito breve, eles geram faltas de página. E conforme eles vão saindo, vão sendo requisitados. Então, é uma falta de página cíclica, né? A única forma de atender perfeitamente os algoritmos LRU e FIFO para essa sequência seria ter um número de frames igual ou maior que 512, mas não é possível, né? No item B, fala assim: se nesse programa forem alocadas 500 molduras de páginas, 500 frames, tá? 500 quadros, descreva um método de substituição de páginas que tenha um desempenho melhor que os algoritmos LRU e FIFO. Bom, com 500 quadros livres, o que a gente pode fazer? A gente pode fixar de 0 até 498, a gente pode deixar fixo nos 499 primeiros quadros de página.
e deixar o último quadro, o quadro de número 500, variável, para colocar ali as próximas faltas de página. Ou seja, a página 499, a 500, 501, 502. Então, as 12 últimas páginas, de 499 até 511, vão brigar entre si para residir naquela última moldura. Então, cada vez que a sequência for executada, a string de referência for executada, vão acontecer 12 faltas de página. Mas isso é melhor do que aquele esquema de retirar a página mais antiga e logo essa página voltar a ser utilizada. Tá? Não sei se ficou claro. Deu para entender? Em geral, a gente usa o quadro para fazer essas explicações. Me digam aí, deu para entender, Lucas? A ideia aqui é que a gente possa usar 499 quadros de forma fixa. Então, as 499 primeiras páginas nunca vão sofrer faltas, mas o último quadro vai ser utilizado de maneira alternada entre as páginas que não residem fixamente na memória RAM. E essa abordagem gera menos faltas de páginas do que o FIFO, por exemplo. As duas últimas páginas, Larissa, elas implementariam o FIFO ou LRU, só que elas concorreriam por um único quadro. Em vez de competir por 500 quadros, elas concorreriam por um único quadro, quadro de número 500. E competindo entre si essas 12 páginas, cada vez que a gente executar a string de referência, vai acontecer 12 faltas de página. Se a gente fizer com esses 500 quadros, mesmos quadros, um FIFO para todo mundo concorrer entre os 500, a gente vai ver que vai ter mais faltas de página. É verdade isso? Mais faltas de página, ok? Beleza. Tá, então vamos aqui. O quarto eu não vou fazer, tá? O quarto vocês façam, eu coloquei as respostas. O quinto também coloquei as respostas. O sexto, eu coloquei as respostas, mas vou comentar rapidamente. Então, vamos imaginar um computador que tem a memória RAM com 4 quadros livres. Essa tabela do exercício 6 mostra as páginas que residem nesses quadros de memória. Então, a página 0, 1, 2, 3 residem nos quadros. E aqui a gente tem as informações de quando essas páginas foram carregadas na memória, qual foi o momento da última referência, seja leitura, escrita, nessas memórias, quando que aconteceu a última referência. O bit R de referenciado, dizendo, quando setado para 1, diz que aquela página foi recentemente referenciada, ou seja, lida ou escrita. E o bit M de modificado, que quando setado para 1, diz que aquela página foi modificada, foi escrita, e agora a imagem dela na memória é diferente da imagem dela no disco. Então, essas 4 páginas residem na memória e são dadas essas 4 informações a respeito delas. E usando essas informações, eu pergunto, qual página será trocada se o algoritmo NRU for utilizado? Bom, o algoritmo NRU é aquele algoritmo que tira a página não recentemente utilizada. Bom, até o nome do algoritmo é um nome vago, né? Ele não define exatamente qual é a página que tem que ser retirada. Esse algoritmo é uma aproximação que utiliza do algoritmo ótimo, que utiliza 2 bits, o bit de referência e o bit de modificação. A ideia é que esse algoritmo classifique as páginas de acordo com esses 2 bits em 4 grupos. O grupo onde esses bits são setados para 0, dizendo que a página em questão não foi recentemente referenciada e nem foi recentemente modificada. Ou seja, essa página é uma ótima candidata a sair da memória quando a memória se tornar um recurso escasso.
porque a imagem dela no disco é igual à imagem da memória. Então, se ela precisar sair da memória, não precisa, o conteúdo da página não precisa ser persistido em disco, porque ele já está igual ao do disco. Então, nesse caso, só sobrescreve aquele quadro. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo de não recentemente referenciado, mas modificado, né? Ou seja, como que uma página consegue ser modificada, mas não consegue ser recentemente referenciada? Isso aqui quer dizer que a página foi modificada em algum momento, ou seja, foi referenciada em algum momento, mas não é tão recente assim, tá? Então, se não é tão recente, essa página é uma candidata a sair da memória, porque a gente sabe que na memória é um princípio de localidade. Páginas recentemente referenciadas tendem a ser referenciadas novamente nas próximas instruções. Então, quando o SEO tem que tirar uma página da memória, ele busca uma página que não tenha o bit R setado para 1, tá? Aí você fala, professora, mas essa página tem o bit M setado para 1, ou seja, o conteúdo dela na memória é diferente do conteúdo dela no disco. É verdade, eu digo, é verdade. Então, se essa página tiver que ser retirada da memória, ela vai ter que ser persistida no disco primeiro. É um custo a se pagar, mas é melhor pagar esse custo do que daqui a pouco ela ser referenciada novamente, tá bom? Provavelmente vai ser um custo pago e a página vai ficar esquecida lá no disco. Bom, então falamos da classe 00, da classe 01, vamos para a classe 10, ou seja, uma página que foi referenciada recentemente, mas não foi modificada. Isso quer dizer o quê? Que a página foi lida, não foi modificada. Ela foi lida recentemente, então a tendência é que essa página seja lida nas próximas instruções, seja acessada nas próximas instruções de novo. Então, se houver uma página do tipo 00 ou uma página do tipo 01, tira essas páginas primeiro da memória. Deixa essa página do terceiro grupo com maior prioridade do que as duas primeiras. E, por fim, as páginas com R igual a 1 e M igual a 1, dizendo que aquela página foi referenciada recentemente e foi modificada também. Esse é o pior tipo de memória para se tirar, pior tipo de página para se tirar da memória. Se puder, deixa essa página lá, porque se ela foi referenciada recentemente, ela vai voltar a ser referenciada nas próximas instruções, muito provavelmente, tá? E se ela foi modificada, o conteúdo dela na memória é diferente do conteúdo no disco. Então, a retirada dela da memória também é custosa. Tá? Bom, dado tudo isso, qual página será trocada pelo NRU quando faltar uma página? Bom, aí a gente tem que ver os grupos, né? Temos grupo 00, 01, 10, 11. De acordo com tudo que eu falei, a página que vai sair é essa página aqui do grupo 00. É o grupo de menor prioridade. Então, seria a página 2. Tá? E se for FIFO? Se for FIFO, a gente tem que olhar para esses bits RM? Não. Se for FIFO, a gente vai olhar o tempo que a página foi carregada. A página mais antiga, que foi carregada no menor instante de tempo, é aquela que vai sair. A gente tem que olhar aqui para essa coluna carregada. A página 0 chegou no instante 126, a 1 no instante 230, 2 140, 3 110. Qual está há mais tempo na memória? Há mais tempo na memória é a 3, que chegou no instante 110. Nesse caso, ela seria escolhida para cair fora, se a FIFO fosse utilizada. Tá? E se a LRU fosse utilizada? A LRU é a política que retira menos recentemente utilizada, ou seja, que está mais tempo esquecida na memória. A coluna que nos dá a informação de quem é mais esquecida é essa daqui, a última referência. Então, quem é que teve a referência mais antiga? Bom, a página 0 teve uma referência no instante 280, mas olha só a página 1, teve uma referência no instante 265. Então, a página 1 está há mais tempo sem referência. É menos recentemente utilizada que a 0. Existe uma menos recentemente utilizada do que a 1? Não.
Então, a 1, de acordo com a LRU, seria a página ser retirada da memória numa falta de página. Tudo bem? Confirmem aí, por favor, se deu para entender os 6 ou se vocês têm alguma dúvida. Sim? Beleza, Renato. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Renato falou que gostaria de saber daqueles primeiros exercícios, porém sem ser o normal. Qual o primeiro, Renato? Ah, a questão 1 eu já falei. Eu estou gravando, Renato, aí depois você volta. Ah, com multinível? Mas esse primeiro aqui? Ou do questionário? Acho que você está falando do questionário, né? Ah, tá. Vamos fazer assim. Eu vou terminar de comentar essa aqui e a gente já vai para o questionário, tá? Aí eu volto lá. Só falta mais essas 7, tá? Beleza. Vê aí para mim o número certinho dela, para a gente abrir o questionário daqui a pouco. Bom, vamos lá na 7. Na 7 fala assim: tem-se observado que o número de instruções executadas entre faltas de página é diretamente proporcional ao número de molduras alocadas para um programa. Isso se o algoritmo de substituição não sofrer aquela síndrome de Bilade, né? Mas tudo bem, vamos dar por certo isso. Se a memória disponível for duplicada, o intervalo médio entre faltas de página será duplicado. Suponha que uma instrução normal leve 1 microsegundo para ser executada, mas se uma falta de páginas ocorrer, levará 2001 microsegundos, ou seja, se uma falta de páginas acontecer, o tratamento dessa falta de páginas demora 2 milissegundos, tá? Se um programa leva 60 segundos para executar, período em que ele trata 15 mil faltas de páginas, quanto tempo ele levaria para executar se existissem 2 vezes mais memória disponível? Bom, então aqui eu falo que um programa tem 15 mil faltas de páginas e ele demora 60 segundos para executar, sendo que dentro desses 60 segundos já tem o tratamento de 15 mil faltas de páginas. E eu digo que cada falta de páginas leva 2 milissegundos para ser tratado. Bom, então a gente já tem que fazer uma conta, né? 15 mil faltas de páginas, cada uma sendo tratada a 2 milissegundos, isso leva 30 segundos. Então, desses 60 segundos para executar o processo, 30 segundos são necessários só para tratar as faltas de página. Se a gente dobrar a memória, assumir que dobrando a memória, o tempo, o número de faltas de páginas cai pela metade, então existiriam não mais 15 mil, mas 7.500 faltas de página. Então, o tempo para tratar essas faltas cairia de 30 segundos para 15 segundos. Então, nesse caso, esse programa aqui levaria não mais 60 segundos, mas 45 segundos para ser executado, tá? Eu coloquei aqui a dica para vocês chegarem no mesmo número. Beleza? Como que cai na prova? Bom, na prova, esse tipo aqui do número 7, pouco provável que caia, mas esse 4 aqui também, não, esse 5 aqui também é pouco provável que caia. O 3 também é menos provável, mas de resto, os outros são bem diretos, são fortes candidatos, tá? Qualquer uma das outras questões poderia facilmente cair na prova, tá? Posso voltar lá no questionário do Moodle? Qual é a questão, Renato? Me fala aí, por favor. Vou abrindo enquanto isso. Três e 4. Essa aqui, Renato? Supondo que uma máquina tem endereços físicos de 16 bits e que páginas de 512 bytes sejam utilizadas
Quantas entradas existem na tabela de páginas invertida? É isso? É essa mesmo? Tá, deixa eu ver aqui então. Então vamos lá, vou abrir aqui o Word para fazer as contas. Então, uma máquina tem endereços físicos de 16 bits. Veja que eu estou falando de tabela de páginas invertidas. Então, a tabela de página, o tamanho, o número de entradas da tabela de páginas invertidas vai ser proporcional ao tamanho do endereço físico, do endereçamento físico, que eu estou falando que usa 16 bits. Tá? Então, o endereçamento físico usa 16 bits. Então, vou colocar aqui. Então, o endereçamento físico, o tamanho dele é igual a 2 elevado a 16. E que as páginas têm 512 bytes. Só que a gente sabe que o tamanho das páginas é o mesmo tamanho dos quadros, né? Então, vou colocar aqui que quadros, o tamanho dos quadros é igual a 512 bytes. Vamos escrever esses bytes em potência de 2. 512 é igual a quanto? 2 elevado a 7, 8? 9? 9, né? 2 elevado a 9. Certo? Quantas entradas existem? Então, se o meu endereçamento físico, o tamanho total dele é 2 elevado a 16 bytes, e eu pego todo esse endereçamento físico e divido em pedaços de 2 a 9 bytes, eu vou ter um número de entradas. Então, vou colocar aqui número de entradas é igual a 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado a 9. Então, divisão de potência, a gente tem que subtrair os expoentes, né? Então, 16 menos 9, 2 elevado a sétima. Que é igual a quanto? 2 elevado a sétima, 128 entradas. 128 entradas. Me acompanharam? Renato, tá acompanhando? Peguei todo o meu endereçamento físico e dividi em pedaços do mesmo tamanho das páginas, porque a gente sabe que páginas têm o mesmo tamanho dos quadros. Faço essa divisão e cheguei ao número de 128 entradas. Podemos apostar? Bora lá? Que medo de errar, né? Vamos verificar. Ah, resposta certa. Ok. Beleza? Acertei uma. Vamos ver a outra, então. Bora. Ai, onde estou? Aqui. Próxima é quarta? Quarta. Supondo uma máquina com endereços físicos de 18 bits e cuja tabela de páginas invertidas tem 1024 entradas. Quantos bits são reservados aos quadros de memória? Aqui é a conta inversa, né? Né, Renato? Então vamos ver aqui. Então o tamanho do endereçamento físico agora não é mais de 16 bits, é 18. O tamanho dos quadros eu não sei. Mas o número de entradas é 1024. 1024 entradas é igual a quanto? 2 elevado a 10, né? Então, dos 18 bits do endereçamento físico, eu uso 10 para dizer qual entrada é de interesse. Sobram quantos, então, para o tamanho dos quadros? 8 bits. Tá? Eu estou dizendo que todo o meu endereçamento físico tem 18 bits. E a gente sabe que o endereçamento físico é dividido. Ai, calma aí.
É isso mesmo. Todo o meu endereçamento físico, então, foi dividido em pedaços e foi dividido em 1024 pedaços. Para dividir em 1024 pedaços, eu preciso de 10 bits, porque 1024 é igual a 2 elevado a 10. Então, sobram quantos? Sobram 8 bits. Então, o tamanho dos quadros é igual a 2 elevado a 8. 2 elevado a 8. Não. O que eu pergunto? Quantos bits? Ah, então, não é o tamanho dos quadros. Número de bits. Número de bits usados no quadro é igual a 18 menos 10, que é igual a 8 bits. Certo? Vamos lá, verificar. 8. Tudo bem, Renato? Questão 8 do questionário. Tá, beleza, Renato. Então, vamos lá, 8. Acho que a 8 até eu já falei na aula, né? Já falei na última aula. Vamos lá. Supõe uma máquina com endereços virtuais de 48 bits, com uma tabela de páginas de 2 níveis. Se cada um dos níveis utilizar 10 bits para indexar a sua respectiva página de interesse, qual é o tamanho do quadro de memória? Então vamos lá, eu tenho 48 bits do endereço virtual. E esse endereço foi dividido em 3 pedaços, sendo que o primeiro pedaço fala a página de interesse no primeiro nível, o segundo pedaço a página de interesse no segundo nível, e o terceiro pedaço fala o tamanho da página de interesse. Na verdade, fala a indexação dentro da página de interesse, né, o deslocamento. Eu pergunto, qual é o tamanho do quadro de memória em megabytes da máquina em questão? Bom, eu pego os 48 bits e vou tirar os bits que endereçam as entradas da tabela de página. Eu sei que são 2 níveis que endereçam as tabelas de página. Então, eu pego 48 menos 10 menos 10. Ou seja, 48 menos 20 sobra 28. 28 bits para indexar a página de interesse. Para falar o deslocamento dentro da página de interesse. Então, com 28 bits, esses 28 bits asseguram uma página de que tamanho? Um quadro de que tamanho? Porque a gente sabe que uma página tem o mesmo tamanho de um quadro. Né? Então, vamos aqui. Eu tenho 20 bits para usar na página. Na página que é igual ao quadro. Então, com 20 bits, eu consigo endereçar 2 elevado a 20 bytes. Mas eu quero a resposta em megabytes. Então, isso é quantos megabytes? Desculpa aqui, ó. Eu tenho 28 bits para usar na página, né? Porque são 48 menos 20. E 48 menos 10 menos 10. É igual a 28. Então, bits para usar na página. Então, com 28 bits para usar na página, eu defino não só o tamanho da página, mas também o tamanho do quadro. Então, 2 elevado a 28, eu tenho que o quadro tem tamanho 2 elevado a 28 bytes, mas eu quero a resposta em megabyte. Bom, quanto é 1 mega? 1 mega é igual a 2 elevado a 20, tá? Então, eu vou decompor isso daqui. Eu vou escrever aqui 2 elevado a 28 é igual a 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 8. E vou substituir, ó, 2 a 20 eu sei que é mega. E 2 elevado a 8? 2 elevado a 8 é 256. 2 elevado a 20 é mega.
Então, eu tenho 256 megabytes. Tá aqui. Acompanhou, Willis? Beleza, tá bom. Bom, depois, quem tiver dúvida ainda do questionário, pode dar uma olhada na aula passada. Acho que eu não compartilhei, vou compartilhar depois, tá? Mas é sempre trabalhar a manipulação de bits. Basicamente é isso, tá? Alguma pergunta mais sobre memória, gente? Não? Vou abrir outro aqui, então. Vamos lá. Falamos de memória. Onde estou aqui? Falamos de memória. Agora vamos falar de sistemas de arquivo. Antes de mudar, gente, eu tenho que dizer que memória é o conteúdo mais importante da P2. Eu ainda não fiz a P2, mas eu tenho que dizer que a minha ideia é que pelo menos 50% da nota seja de memória. Então, foquem no estudo de gerenciamento de memória para garantir a nota. Eu sei que está todo mundo apertado e tal. Entrada e saída e sistemas de arquivos é pouco importante dentro dessa prova. Então, se tiver com pouco tempo, concentrem mais esforços no gerenciamento de memória, tá? Vocês vão notar até que a lista de exercícios de entrada e saída, de gerenciamento e de sistemas de arquivos, ela é bem reduzida, porque não tem muito o que perguntar. Não acho tão importante. Então, vamos lá. Eu vou abrir essas listas. Eu também coloquei as respostas, tá? Eu vou falar do exercício que é o mais recorrente nas avaliações. Acho que fica menos maçante assim. Então, tá tudo em vermelho aqui as respostas. Hoje é terça-feira, nossa prova é na próxima terça, então vocês ainda têm quinta-feira para tirar dúvida, caso vocês não consigam entender essas respostas. Mas eu acho que acho que está bem tranquilo de entender. Então, eu vou para o quinto aqui, que é o mais recorrente. Eu pergunto, quantas operações em disco são necessárias para buscar o inode do arquivo fulano de tal? Suponha que o inode para o diretório raiz esteja na memória, mas nenhum outro componente ao longo do caminho se encontre na memória. Bem, essa lista aqui era para vocês terem feito, assistido as aulas semana passada, né? Mas a gente não conversou ainda sobre ela. Bem, eu vou falar rapidinho sobre o que é um inode, sobre o que é um sistema de arquivos, né? Bom, um sistema de arquivos é uma parte do sistema operacional que vai manipular as informações que são do nosso interesse. Então, vejam que toda informação que você põe ou obtém do computador está no formato de arquivo, né? A gente não consegue inserir dados no computador se não for através de um arquivo. Então, o arquivo é uma abstração criada pelo sistema operacional para agrupar os dados, né? Então, o arquivo, ele tem um nome, ele tem o criador do arquivo, o proprietário, quem tem direito à leitura, escrita, execução, o tipo de arquivo, se é um executável, se é um arquivo texto, o que mais? Data da última modificação, e assim por diante. O sistema que trata todas essas propriedades desses arquivos, como eles são armazenados, os nomes que eles podem receber, a hierarquia de diretórios, diferença de um diretório para um arquivo. O sistema que gerencia tudo isso é o sistema de arquivo. Então, no meu computador, eu estou usando aqui o Ubuntu, eu tenho um sistema de arquivo, sei lá, acho que é o ext4. No computador de quem utiliza Windows, por exemplo, vai ser um outro tipo de sistema de arquivos, NTFS, por exemplo. Então, cada sistema operacional gerencia os arquivos de uma maneira particular. Se você for para um dispositivo
portátil, sei lá, um MP3 player, você vai encontrar um outro sistema de arquivos, porque os arquivos ali residentes têm uma necessidade particular, às vezes bem mais simples do que os arquivos que a gente tem na nossa máquina, no nosso computador de propósito geral. Então, as necessidades de cada sistema operacional, como cada sistema operacional lida com os arquivos, é que definem um sistema de arquivo. Então, a gente tem N sistemas de arquivo. Quando a gente usava, por exemplo, DVD, CD, o sistema de arquivos ali tratava o armazenamento de arquivos de forma sequencial. Então, não sei se vocês ainda utilizaram esse tipo de mídia, utilizam talvez, mas vocês veem que lá no centrinho do CD, lá perto do buraquinho mesmo, existiam trilhas quando você tinha o dado gravado, e se você tinha pouca informação, poucos arquivos, a gravação se concentrava muito próximo ali do buraco mesmo. E você conseguia enxergar as trilhas que estavam gravadas. Isso porque os arquivos, no sistema de arquivos de um CD, ele grava dados sequencialmente, e de forma contínua, um arquivo atrás do outro. Tá? É diferente de como o sistema de arquivos trata no Linux, no Windows, por exemplo. Tá? Então, cada dispositivo, cada sistema operacional tem uma particularidade e pode usar um sistema de arquivos próprio. Tá? Nas aulas, nas videoaulas, no livro, texto, o autor fala muito de dois tipos de sistemas de arquivos gerais. Um sistema de arquivos à la Windows, que utilizaria uma tabela chamada VFAT, tabela FAT, desculpa, de alocação de arquivos, e um outro tipo que seria a la Linux, que utilizaria o que a gente chama de um inode. Um inode é uma estrutura que guarda os metadados de um arquivo, nome, propriedades de execução, leitura e ponteiros para onde esse arquivo reside no disco. E um sistema de arquivos que usa um inode não armazena um arquivo de forma contígua. Se ele precisar de 5 blocos do disco, ele não vai armazenar o arquivo em 5 blocos, um do lado do outro. Esses blocos podem estar dispersos no disco. E o inode vai ter ponteiros para esses blocos, vai ter uma lista, uma espécie de lista de quais blocos são utilizados para armazenar aquele arquivo. E daí, cada diretório que utiliza, no sistema de arquivos que utiliza o inode, é visto também como um arquivo. Então, quando eu pergunto quantas operações em disco são necessárias para chegar até esse arquivo aqui, handout.t, a gente tem que ver qual é a hierarquia de diretórios usada, porque cada diretório vai ser visto como um arquivo, e cada diretório pode residir em um bloco do disco diferente. Então, nesse caso aqui, ó, tem muita hierarquia. Eu quero o arquivo /usr, /ast, /cursos, /os, /handout.t. Bom, e eu digo aqui que o inode para o diretório raiz já está na memória. Por quê? Porque ao acessar esse diretório aqui, o diretório pai de todos, seria necessário também uma leitura do disco. Mas eu estou dizendo que já está na memória, então uma leitura menos, tá? Então, nesse caso, a gente tem que ler o diretório do barra, depois lá no diretório do barra vai estar o inode para um arquivo específico que reside dentro do barra, o arquivo USR. E de posse desse inode, a gente busca no disco o diretório apontado por esse inode. E lá no diretório vai ter um outro arquivo, vai ter o /ast. A gente busca o diretório para esse /ast e lá vai ter o inode para o courses. A gente busca o diretório, depois vai ter o inode para o core. A gente estava aqui no diretório /usr/ast, aí lá falava o inode para courses.
Aí, de posse desse inode, a gente chega no diretório dos courses, e a gente tem que buscar o inode para OS, e assim por diante. A gente vai fazendo isso de forma incremental, a gente chega até o inode do arquivo handout. E só quando a gente chega no inode do arquivo handout é que a gente vai começar a ler os blocos desse arquivo. Até a gente achar o inode, são 10 leituras necessárias. Bom, o que eu falei aqui pode estar meio nebuloso para vocês. Eu recomendo fortemente que, para vocês entenderem melhor esse exercício, vocês leiam o capítulo de sistemas de arquivos do Tannenbaum. Bem rapidinho, porque precisa de uma figura que eu não tenho aqui, para vocês entenderem essa indireção desses arquivos, tá? Então, isso está no capítulo, tá lá no final das aulas. Ah, não, calma aí, vou falar aqui para vocês. Deixa eu pegar. Que eu usei as aulas do Jó, né? Mas lá ele também fala o capítulo. Mas no livro que eu usei, é o capítulo 4 do Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos, terceira edição. Tá aqui. Tá. Então, dei uma olhada lá. Depois, se vocês não entenderem, vocês voltam a me perguntar. De resto, aqui tá bem tranquilo de entender. Não vou gastar tempo. Quem fez, confere depois a resposta que eu acabei de colocar essas respostas no Moodle. Podem dar uma olhada lá. Deixa eu ver agora. Bom, então esses sistemas de arquivos, né? Nem gosto de falar muito. Não deve ocupar muito da prova de vocês. E depois, por fim, entrada e saída. Entrada e saída, gente, é um conteúdo, é uma parte do sistema operacional que vai tratar a comunicação da CPU, do processamento, com os dispositivos de entrada e saída. Então, com o mouse, com a impressora, com a placa de rede, com a placa de vídeo. Todos esses dispositivos de entrada e saída, eles têm uma parte que costuma ser externa, uma parte mecânica, o mouse, por exemplo, o seu monitor, que é o que a gente vê, e dentro lá do gabinete do computador existe uma interface que chega até a controladora. E essa controladora é que vai se comunicar com o barramento e vai fazer a comunicação, né, do que é desejado para executar na CPU e como fazer o comando dessa execução. Tá? Então, o capítulo de entrada e saída também deve ser visto de uma forma superficial, então também não é preciso gastar muito tempo nesse conteúdo. E isso se reflete na lista de exercícios que eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu até coloquei aqui as respostas, coloquei em inglês mesmo, que era o que eu tinha na minha lista, gente, então vocês não reparem. Pergunta aqui, ó, umas perguntas que é até difícil de fugir delas, porque a aula de entrada e saída, vocês vão ver, ela é tão específica que as perguntas costumam ser as mesmas. Então, pergunta o que é uma entrada e saída mapeada em memória, por que ela é usada às vezes. Então, coloquei a resposta aqui, mas eu quero que antes de vocês olharem a resposta, vocês assistam as videoaulas, leiam o texto e tentem responder por si só. Tá? Eu coloquei a resposta aqui como uma verificação mesmo do gabarito, mas quem assistir a videoaula e ler o texto já vai saber mais ou menos o que dizer nessa resposta. A mesma coisa, o que é DMA, o acesso direto à memória. É um dos conceitos mais importantes desse capítulo de entrada e saída, e a resposta também está brevemente descrita aqui. Vou para a questão 4.
Questão 4 fala de camadas de software de entrada e saída. Então, se vocês lerem o texto, o livro-texto, vocês vão ver que uma das... Nossa, fugiu a palavra. Uma das formas de se desenvolver software de entrada e saída é aconselhado que, na hora do desenvolvimento, se faça esse desenvolvimento em camadas, onde a camada mais baixa, muito próxima do hardware, é uma camada mais específica. E conforme essas camadas vão sumindo, ela se torna mais genérica, sendo que daí vai ser independente do dispositivo de entrada e saída, vai poder utilizar aquele código. É um código de mais fácil manipulação, menos propenso a erro. E aí eu pergunto em qual das 4 camadas de software se realiza cada uma das seguintes atividades. Então, letra A fala calcular a trilha, o setor, o cabeçote para leitura de disco. Vejam que é uma coisa super específica do dispositivo de entrada e saída, né? Eu quero fazer uma leitura e eu digo exatamente a leitura de qual dispositivo. Eu quero um disco rígido, um disco magnético tradicional. Não tem como isso ser feito de maneira genérica. Para essa leitura se realizar, é preciso saber as especificidades desse dispositivo, né? Eu tenho que saber que o disco tem os pratos, que contém as trilhas, os setores, que tem que mover o cabeçote. Então, o software que faz essa leitura é o driver, que é o software que faz o intermédio entre o dispositivo de entrada e saída e o restante do sistema operacional. Então, o driver, ele está dentro do sistema operacional, mas ele é um software de baixo nível, porque ele se comunica diretamente com o dispositivo, com a controladora do dispositivo de entrada e saída, tá? Um driver, ele não é escrito pelo desenvolvedor de um sistema operacional. Porque o desenvolvedor do sistema operacional não tem como conhecer, por exemplo, todas as impressoras que você pode vir a utilizar no seu ambiente de trabalho. Então, ao invés disso, o desenvolvedor do hardware, do dispositivo de entrada e saída, é quem costuma desenvolver o driver. Então, quando vocês compram uma nova impressora, vocês têm que instalar um driver que é disponibilizado pela HP, por exemplo, e não pela Microsoft, não pelo Ubuntu, tá? Quem desenvolve o driver é quem mais entende do dispositivo de entrada e saída. Letra B, então, escrever comandos nos registradores do dispositivo. Quem faz isso é o driver também, porque ele que entende como funciona aquele dispositivo, como que é a comunicação com aquele dispositivo. Letra C, verificar se o usuário tem permissão para usar o dispositivo. Bom, verificar a permissão para o usuário é uma tarefa que é feita de forma recorrente, não é? Então, verificar se o usuário tem permissão para acessar um disco, verificar se o usuário tem permissão para acessar uma rede, ou qualquer outro dispositivo de entrada e saída, é uma funcionalidade que não deve ser implementada, repetida várias vezes, que não deve ser específica para cada dispositivo. Então, nesse caso, ele deve ser executado, implementado numa camada de software independente. A letra D, converter inteiros binários em ASCII para impressão. Bom, isso é uma coisa que a gente faz lá quando a gente entra na graduação, né? Quando a gente está aprendendo a programar, a gente faz a conversão em C. Quem programa em C, programou em C. Acho que vocês não pegaram essa época. Bom, mas a gente pode fazer isso facilmente quando a gente está aprendendo os primeiros passos em C. Então, é algo que a gente pode fazer no nível do usuário. Beleza? Então, aqui tem 3 exemplos de software implementado em 4 exemplos de software implementado em 3 diferentes camadas. Só para mostrar a diferença. Disso tudo que vocês têm que saber, qual a importância do driver, por que ele é um software diferente,
como é a comunicação do driver com os dispositivos de entrada e saída, o que seria controladora, como que eles se comunicam. Tá? Deixa eu ver o que mais. Essa nona aqui é o que é um RAID, para que é utilizado e por quê? Acho que também não estava nas videoaulas, mas eu sempre coloco para vocês fazerem uma pesquisa própria. RAID é uma junção de vários discos independentes ou de baixo custo, de forma que eles vão funcionar como se fossem um disco muito maior, com tolerância a falhas, com divisão de operações, então muito mais rápido também. Então fica aí de curiosidade para vocês pesquisarem, tá? Não cai na prova, se cair na prova vai ser uma pesquisa que vocês podem facilmente fazer. Mas não vai cair, não. Bom, essa letra 10, exercício 10 aqui nem vou comentar, também não é importante, tá? É isso, gente. Passei rápido, né? Deixa eu ver aqui o que o Elmo perguntou. Nesse caso, acontecer a nível de driver é a mesma coisa que ocorrer a nível de controladora? Acho que não. Respondi? O driver ele está dentro do sistema operacional e ele vai se comunicar com a controladora, tá? Então, a controladora, na verdade, é algo do hardware. Certo, El? Foi isso que eu falei? Foi isso que você tinha entendido? Ou acabei entrando, confundindo? Beleza, tá bom. Essa parte de entrada e saída, lógico, ela é mais importante para o pessoal que faz engenharia da computação, por exemplo, ou o pessoal que faz ciência da computação, que vai programar em baixo nível, vai mexer no sistema operacional, fazer a comunicação com o hardware. Para nós, de SI, de TADS, a gente tem que entender mais a diferença desse tipo de software, né? Por que que ele é um software de baixo nível? Por que que ele muitas vezes é programado em C, em C++, né? É necessário, ele precisa se comunicar com portas de entrada e saída, ou muitas vezes com áreas da memória que tem um endereçamento especial. Então, é preciso atenção no desenvolvimento dos drivers, tá? E sempre que possível, o sistema operacional tenta pegar funcionalidades em comum e jogar essas funcionalidades para serem implementadas em códigos de mais alto nível, que seriam códigos independentes, tá? Quando eu quero escrever num arquivo, por exemplo, eu simplesmente invoco uma system call read. Eu não estou preocupada se essa leitura vai ser feita no disco rígido, convencional, num SSD ou na rede, porque essa leitura ela é provida por um software de mais alto nível, né? Um software genérico, não é provida pelo driver. Ok? Então, gente, foco no gerenciamento de memória, tá? É o mais importante para a nossa prova. Nossa prova vai ser um questionário, algumas questões subjetivas e muitas questões objetivas, tá? Então, vai ser dia 30, na próxima terça-feira. Vou colocar o mesmo horário, tá, gente? De aula das 6h30 até as 8h30, não vai ser necessário mais do que isso. Individual, claro. E aí a gente faz a PO dia 7, para quem assim precisar. Então, a gente está perto do fim. Espero que vocês consigam tempo para estudar e se sintam motivados para fazer uma boa prova, tá? Alguma questão mais, gente? Não? Bom, então, se não há mais questões, agradeço a presença de vocês. Fico à disposição durante esse tempo para tirar dúvidas. Podem me mandar mensagem, escrever no fórum. E, se necessário, podemos agendar um outro encontro na quinta-feira. E, se alguém quiser fazer uma pergunta ainda, fico aqui até vocês
saírem da sala. Tá bom, gente? Força aí, tá acabando, tá? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, El. Boa noite, bons estudos. Tchau, Lucas. Boa noite.